Meu amigo, levamos ferro mais uma vez com o governo Lula em matéria fiscal. Olha aqui a cara do meliante. Fernando Haddad, junto com a sua melhor amiga Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, Haddad, ministro da Fazenda, anunciaram hoje, dia 22 de maio, como já era previsto por sinal, o bloqueio de 31,3 bilhões de reais. Melhor dizendo, congelamento. Eu vou explicar por que isso aqui tá errado, essa definição dada pelo pessoal aqui do G1. E não só isso, meu amigo. Isso aqui já seria um problema, é claro, porque demonstra a total incompatibilidade do que foi colocado no orçamento, um orçamento que foi aprovado esses dias para trás, o orçamento de 2025, diga-se de passagem, e o que está sendo efetivamente executado. E é uma coisa assim, já retroativa, porque não teve o bloqueio lá atrás, porque não tinha nem orçamento para ser avaliado em relação à sua execução de fato. Mas para além desse problema, olha aí, o governo aumentou o IOF. O governo Lula não cria impostos, o Haddad não é taxado. Olha aí, meu amigo, mais um imposto sendo aumentado, um imposto que em parte seria extinto pelos planos do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, até 2029, e que foi aumentado pelo governo Lula. Vai representar 61 bilhões de reais a mais nos cofres do governo, a menos no nosso bolso. Em 2 anos, apenas isso, 20 bilhões agora, 41 bilhões no ano que vem. Isso se a curva de Laffer não esmagar o orçamento brasileiro, é claro, o que seria muito merecido, diga-se de passagem. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então olha só, o anúncio foi feito agora à tarde, dia 22, dia que eu estou gravando este vídeo, e é um congelamento de 31,3 bilhões de reais. O que é o congelamento? Ele pode ser tanto na forma de bloqueios como na forma de contingenciamentos, ou os dois. E o que aconteceu é que justamente tivemos os dois para mostrar o total descompasso das contas públicas do governo Lula. Então, o que é o bloqueio? O bloqueio é irreversível. É claro que ele pode acabar sendo compensado lá na frente, mas ele não é um valor congelado que pode ser liberado depois. O bloqueio acontece quando o total de gastos supera o que é permitido pelo arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é extremamente permissivo, tem um percentual de aumento de 2,5% acima da inflação, mas o governo Lula é tão ruim em matéria de controle fiscal que ele consegue, com regularidade, superar isso aí. Então, os gastos nesse período, até abril, tá? Isso aqui é o relatório bimestral. Era para ter tido algum grau de congelamento lá em março. Não teve, porque não tinha nem orçamento aprovado ainda. Então, esse relatório agora apresentado, referente a janeiro, fevereiro, março e abril. Então, nesse período, as despesas superaram aquilo que o governo poderia ter gasto de fato. Então, nesse sentido aqui, só da parte da questão do congelamento, estamos falando de 10,6 bilhões de reais de bloqueio. As despesas previstas estão 10,6 bilhões de reais acima do permitido pelo limite do arcabouço. Mas tem uma outra parte que é quase o dobro disso aí, que é o contingenciamento, que se refere a receitas frustradas, que é um grave problema do governo Lula. Pode ter excesso de otimismo no orçamento aqui, certamente tem, e pode ter efeito da curva de Laffer também. Olha o tanto de impostos que o governo Lula criou desde que ele chegou ao poder. Isso inevitavelmente leva a uma menor arrecadação, na medida em que a alíquota vai crescendo demais, e a alíquota no Brasil já é elevada. Lá nos tempos do Bolsonaro, eu tinha falado em 2022, Bolsonaro cortou despesas, aliás, cortou impostos, e aumentou a arrecadação ainda assim. Ele teve superávit naquele ano, o que demonstra de forma inequívoca, na minha opinião, que o Brasil já estava na descendente da curva de Laffer naquela época. Então, aumentando a alíquota, você diminui a arrecadação. Bolsonaro reduziu a alíquota, a arrecadação subiu. Indo para o oposto da curva de Laffer, para a parte ascendente da curva. Então, o Lula está aqui, olha só, o contingenciamento, que é
as receitas frustradas, o valor foi de 20,7 bilhões de reais, o que, no meu entender, demonstra que o governo, além de superestimar demais as receitas, está levando ferro já no sentido da curva de Laffer. Então, somando tudo, são 31,3 bilhões de reais bloqueados do orçamento deste ano. E leve em consideração que o governo não pode bloquear tudo, tá? Tem coisas que são obrigatórias. Ele vai consumir isso aqui nas despesas que são discricionárias. Provavelmente eles não têm sequer ainda o que vai ser cortado de valores em algum lugar aqui. O bloqueio é direcionado, geralmente, mais direcionado um pouco, contingenciamento não. Contingenciamento vai obrigar o governo a ter uma criatividade para manter tudo dentro daquilo que está estabelecido pela meta fiscal deste ano. Isso se o governo não mudar a meta fiscal desse ano, que é algo que não está fora das possibilidades, nunca está, por sinal. Mas o problema não para e o problema vai além. Além de anunciar esse congelamento de recursos, o governo anunciou aumento de impostos, no caso do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que era algo que já estava previsto, inclusive, de acontecer. O próprio Fernando Haddad disse que o governo já tinha essa intenção antes e aquela coisa toda. Então, olha o que aumentou aqui, né? O valor por exemplo, aqui para empresas, para operações de crédito, empréstimos e financiamentos, tinha aqui o valor, né, de contratação aqui de o IOF de 0,38%, com um valorzinho aqui ao dia, o teto de 1,88% ao ano. Agora o negócio pulou para 3,95% de teto ao ano. Olha, o aumento disso aqui é uma coisa absurda, também para empresas do Simples Nacional, empresas pequenas, empresas com pouco faturamento. O teto era 0,88% ao ano, vai para 1,95% ao ano. É o governo abocanhando cada vez mais de um valor que não é dele. Isso aqui é empréstimo, então o banco pega o valor que é do banco, é gerido pelo banco, é dos correntistas, obviamente, mas gerido pelo banco, é de alguém, então esse dinheiro empresta para uma empresa que vai devolver isso aí, vai pagar novamente com juros, e o governo se acha no direito de abocanhar uma parte disso. Por quê? Você me explica isso aí. Também o câmbio e gastos no exterior vão sofrer aqui um valor mais alto da tributação. Então, tinha aqui um IOF para alguns itens específicos e alíquota zero para importações, exportações, remessa de lucros e dividendos, entrada e saída de capital estrangeiro. Agora vai ter 3,5% sobre praticamente tudo, meu amigo. Olha aqui. Cartões internacionais, cartões de viagem pré-pagos, compra de moeda estrangeira em espécie, remessas ao exterior, empréstimos externos de curto prazo, aplicações financeiras no exterior. Meu amigo, quem está tentando fugir do real vai levar ferro nessa história para variar, né? Claro. E tem algumas coisas aqui que permanecem zeradas, mas são poucas. Tem aqui a alíquota para VGBL, Previdência, que 5% de IOF para planos de VGBL. Meu amigo, uma coisa assim absurda de fato, que o governo acredito que vai arrecadar aí 61 bilhões de reais em 2 anos, roubando cada vez mais a população brasileira. Olha que coisa. O governo Lula não passou um dia sequer desses 2 anos de mandato diminuindo impostos, cortando impostos. Não, sempre aumentando, dioturnamente. É impressionante, a gente até perde as contas. Imposto sobre taxinhas, imposto sobre offshores, a tentativa ali de acabar com a desoneração da folha de pagamento, retomada de PIS e COFINS sobre combustíveis, muita coisa em matéria de impostos. Agora vem mais com IOF. E o Haddad não gosta de ser chamado de taxado. É impressionante isso aí. Só que não obstante toda a grana que o governo está roubando a mais do povo brasileiro do que já roubava antes, o governo não consegue fechar as contas. Olha o tanto que tem que congelar. 31 bilhões de reais em 4 meses. Faz as contas de quanto que isso aqui vai chegar até o final do ano. 100 bilhões de reais, mais ou menos. É uma coisa completamente insana, um governo totalmente descontrolado do ponto de vista fiscal que vai passar a conta para o povo brasileiro, cortar gastos, fazer uma reforma fiscal decente
Parar com esse negócio de ficar aumentando o salário mínimo acima da inflação? Jamais! Jamais! Aumentar impostos, é isso que vai acontecer. Quem que vai levar ferro nessa história? Todo mundo, porque esse negócio de IOF vai ferrar todo mundo no fim das contas. Vai causar aí um impacto ainda maior na vida do brasileiro de maneira geral. Enfim, é um governo completamente descontrolado e que sempre passa a conta para nós, o povo brasileiro. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.